Então, hoje nós vamos falar da lei do progresso, porque nós temos dois roteiros, o progresso intelectual e progresso moral, e a influência do espiritismo no progresso da humanidade. Então, vamos começando. Olha, aqui eu pus para vocês de novo as 10 leis que nós começamos a estudar ao longo dessas semanas, né? Lembrando só que a lei de adoração e lei do trabalho é um dever do homem para com Deus. A lei da reprodução, conservação e destruição é um dever do homem para consigo mesmo. E a lei da sociedade, progresso, igualdade e liberdade é um dever do homem para com a sociedade. E a lei de justiça, amor e caridade é a que engloba todas as outras. Tudo bem? Nós não estamos estudando na ordem, porque o Evangelho segundo o ESD, né, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, ele não faz na ordem. Então, como nós estamos seguindo o ESD, obviamente que eu vou seguindo de acordo com os capítulos que eles vão falando. Nós já estudamos a lei da adoração, estudamos a lei da liberdade, hoje vamos estudar a lei do progresso, e a semana que vem vamos estudar a lei da sociedade e do trabalho juntas, na mesma aula, ok? Então vamos lá, lei do progresso. Qual é o objetivo do progresso? Tudo tende ao aperfeiçoamento na natureza. E nós vemos que isso é tudo. Tudo mesmo, não tem nada que possa impedir o progresso, né? Ele pode até em determinado momento dar uma empacada, como nós vamos ver. Mas ele nunca retroage, assim como o nosso próprio espírito, e também ele nunca fica permanentemente parado. Ele pode até estagnar em alguns momentos, mas a tendência dele é sempre se aperfeiçoar. Então, vamos ver o que é o progresso. Segundo o dicionário, né, o Delta Larousse, diz o seguinte: progresso significa movimento ou marcha para frente, avanço natural e regular da humanidade para maior conhecimento e maior ventura. Né? O que significa essa ventura? É para o bem-estar do ser humano, eventualmente. Né? Esse J.B. Bury, que foi um historiador irlandês, que já faleceu, ele expressa o progresso nos seguintes termos: a ideia de progresso é a síntese do passado e a profecia do futuro. Eu achei bem interessante essa frase, porque, de fato, o que nos faz progredir é aquilo que nós vivenciamos no passado e que em determinado momento, nós acreditamos que precisamos mudar, que poderíamos fazer diferente. Então, assim, essa compilação do passado nos faz andar para frente, e aí isso seria uma profecia para o futuro. Então, assim, tudo que a gente vai mudando e alterando na nossa sociedade, no nosso trabalho, nós, enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados, isso tudo faz com que a gente reveja o passado e tome uma decisão aí para o futuro. Eu achei bem interessante essa frase, por isso que eu pus. E aqui uma frase em francês, que eu não vou me atrever a ler. O que está escrito em português, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Alguém sabe onde está escrita essa frase? Ninguém sabe, então eu vou falar para vocês. No túmulo do Kardec? Isso, essa frase está no túmulo de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, para nós, isso é básico, né? Progresso sempre. Então, o progresso, segundo Leon Denis, no livro O Progresso, é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Olha que já é a segunda aula que nós estamos, aliás, falamos com muita frequência, né? Mas sobre pensamento e consciência. E aqui vamos relembrar o que nós falamos na aula, acho que foi retrasada ou passada, que nós falamos sobre o que era consciência, embora eu tenha falado há pouquinho agora, né?
Então, aqui, ó, foi uma frase que eu coloquei lá na aula. Será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade do pensamento? E aí, o que, que os espíritos nos respondem na questão 835? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E na época eu lembro que eu comentei assim, essa resposta para nós fica um pouco vaga, porque na realidade, se a gente não souber exatamente o que é consciência, fica mais ou menos ininteligível essa resposta, né? Então, o que, que nós falamos que era a consciência? Era uma faculdade da razão em julgar os próprios atos, ou o que é certo ou errado do ponto de vista moral. Então, aqui, nós comentamos na outra aula que, de fato, essa pergunta seria afirmativa. Será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensamento? E aí a gente raciocinando, vendo que a consciência é uma faculdade de julgar os próprios atos, entre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, isso de acordo conosco, e nós vamos voltar a falar ainda aqui sobre moral e ética também, nós vemos que essa liberdade de pensamento está muito relacionada assim com a consciência, porque nós falamos o que na lei da liberdade? Que o nosso pensamento é o único lugar onde nós temos liberdade absoluta. Então, cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com essa razão, esse raciocínio que eu tenho nos julgamentos, nos pensamentos, e aí, dependendo do que nós pensarmos, né, isso vai nos lançar sempre para frente, rumo ao progresso. Tudo bem? Então, vamos lá. O estado de natureza é o estado de simplicidade do espírito. É o seu ponto de partida, quer intelectual, quer moral. É o início de sua caminhada através da linha do princípio e da finalidade que lhe cumpre percorrer, acionado pelas diversas leis que se conjugam entre si, com vistas a lhe permitir o desenvolvimento das potencialidades divinas. O homem, sendo perfectível, procura incessantemente o seu melhoramento como resultado de uma lei natural, a lei do progresso. Então, o que a gente vê aqui? O que é o estado de natureza? É quando nós fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, aonde ainda o instinto se fazia presente. Então, é o que fala? É o estado de simplicidade do espírito. É o ponto de partida. E aí, quando nós caminhamos, o que nós vamos desenvolvendo? A nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso livre-arbítrio. Nós vamos falar, isso o que eu estou falando, nós vamos repetir daqui a pouco. E como nós somos perfectíveis, ou seja, somos fadados à perfeição, ainda que relativa, porque a perfeição absoluta só a Deus pertence, nós procuramos sempre, sempre, sempre o nosso melhoramento, como resultado de uma lei natural. Por exemplo, a lei do progresso, que é o que nós estamos estudando hoje. Então, eu gostaria assim que vocês sempre tivessem em mente, como eu mostrei há pouco para vocês lá as 10 leis naturais, as 10 leis divinas, que elas são naturais, que elas fazem parte da nossa evolução, fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, tudo que nós fazemos, tudo que nós nos propusermos a melhorar, a fazer diferente, tudo isso vai de encontro à lei natural e, por exemplo, como hoje nós estamos falando, a lei do progresso. Bem? Então, aqui, ó, é lei natural que esta evolução se dê impedindo que o homem permaneça indefinidamente em seu estágio de infância espiritual, que de nada lhe valeria se fosse perpetuado. A permanência em tal estágio, aparentemente, lhe daria um estado de felicidade, que é a felicidade do bruto, como a do animal, cujos instintos estão inteiramente satisfeitos. Olha que interessante isso, né? Se a gente, entre aspas, né, fosse comparar o nosso cachorrinho, né? Para ele, está tudo sempre bem, né? Desde que ele
eventualmente, né? Tenha carinho, tenha amor, tenha alimentação, tenha lugar para dormir, vai passear. Para ele está sempre bom, para ele é o suficiente isso. Por que que para ele é o suficiente? Porque ele não tem o dom do livre, o dom não, ele não tem o livre-arbítrio, ele não tem o raciocínio, não é? Então, assim, para ele todo dia é a mesma coisa, tá ótimo do jeito que tá, entendeu? E para nós isso já é um pouco diferente, né? Porque nós temos o que? O raciocínio, temos a consciência, temos o livre-arbítrio. Então, imagina se nós ficássemos sempre fazendo a mesma coisa todo dia. O que nos levaria adiante? Absolutamente nada. E isso, aliás, nem está em nós. Nós temos, nascemos com essa propensão ao progresso, à evolução, à procura, à perfeição. Tá? Desde que a necessidade de evoluir, sair do estado de natureza, empurrado pela lei natural, olha só, a gente é empurrado pela lei natural. O homem cria uma série de atribulações próprias dos vários estágios pelos quais deva passar. E aqui nós temos algumas considerações para fazer. Olha só, o homem cria uma série de atribulações próprias dos vários estágios pelos quais deva passar. E aí que volta a entrar o nosso livre-arbítrio, que a gente fala incessantemente aqui nas nossas aulas. Porque o que acontece? Como nós já comentamos, acho que a gente já falou em alguma aula sobre as nossas necessidades, que nós temos as necessidades básicas, que são as necessidades de comer, de dormir, de se vestir, de ter um teto para dormir, né? Isso é uma necessidade básica, embora eventualmente alguns não tenham. Mas aí nós temos as necessidades secundárias, que é um lazer, é você ir ao cinema, você, enfim, assistir um filme, enfim. E aí, assim, temos aquelas necessidades fictícias que muitas vezes o homem cria para si. Então, assim, eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso ter um iate. Então, essas necessidades que o homem cria para si, por vezes, são necessidades fictícias, né? Que não é uma necessidade básica. Por isso que a gente está falando aqui que o homem cria uma série de atribulações. Muitas delas são favoráveis ao progresso dele, óbvio. E se de fato ele consegue tudo isso, a casa, o carro, o iate, com o seu progresso, com o seu esforço próprio, tudo bem, ninguém tem nada contra com isso. Ele conseguiu e ele criou essa necessidade que para ele é considerado uma necessidade, tudo bem. O que para a maioria de nós pode ser uma necessidade fictícia, para ele pode ser uma necessidade primordial, por exemplo. Não importa, desde que ele tenha conquistado tudo isso com o seu próprio esforço, com o seu trabalho, com o seu progresso interior, tá? Então aqui a gente vê, né, que a nossa evolução aqui, fomos indo, e hoje é onde a gente está, né? Nós estamos voltando aqui a ficar na frente de um computador, como nós estamos literalmente agora, né? E isso demonstra como seria uma tribulação própria dos vários estágios pelos quais ele deva passar, né? Bom, continuando aqui nas propriedades do progresso. Então, quais são? O ser, ele não retrograda, ele pode apenas estacionar por um período. A gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos falar mais adiante. Cada ser tem o seu tempo de desenvolvimento. Foi o que eu comentei aí no começo da aula. Cada um tem o seu tempo, não adianta a gente dar passos maior do que a perna, né? Porque a gente vai cair. Então, né, vamos com calma que o andor é de barro, né? Uma coisa assim. O progresso moral nem sempre caminha junto com o intelectual. Isso temos muitas provas no nosso planeta, mesmo porque hoje nós estamos com um progresso intelectual bastante avançado, mas o nosso progresso moral está deixando um pouquinho a desejar. Por isso estamos passando pela transição planetária.
O homem não tem o poder de parar a marcha do progresso, mas obstá-la. Ou seja, ele pode dar uma paradinha, mas ele não vai conseguir parar essa marcha, porque, como nós falamos há uns slides atrás, o progresso ele empurra a gente para frente, então não tem como ficar muito tempo parado. Então vamos entender isso que nós falamos agora. O progresso é uma condição que Deus impõe ao homem e retrogradar ao estado natural seria negar a lei do progresso. Deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. E aqui, inclusive, é para nós, enquanto espíritos, já falamos isso algumas vezes, nós não retroagimos, não tem como. Tudo que nós adquirimos é nosso e só nós vamos poder fazer valer essas aquisições que nós tivemos e nos impulsionar para frente, né? Pode sim, porém, o homem estacionar por tempo determinado e é por isso responsabilizado no curso geral de sua vida imortal, criando para si embaraços e dificuldades que só o tempo bem aproveitado poderá resgatar. Então, veja bem, a partir do momento que eu falo assim, ixi, a Tânia fala tanto que tem uma porção de encarnações aí, que essa é só mais uma, nós temos a eternidade pela frente, como ela costuma sempre falar, nós vamos progredir sempre, por que que agora, justo agora, eu vou ter que me esforçar para progredir? E aqui eu não estou falando, vocês devem estar tendo essa noção que eu não estou falando de progresso material somente, né? Então, assim, por que que eu vou ter que me esforçar? Por que que eu vou ter que sair da minha, né, do meu sofá, ficar assistindo sessão da tarde, na quarentena, e vou ter que ir lá ler um livro, ler o evangelho, ixi, cai fora, vou deixar para a próxima. Gente, cada um com seu livre-arbítrio, mas olha o que está falando aqui, não fui eu que inventei essa frase, não. Cada um vai ser responsabilizado, criando para si embaraços e dificuldades, que só o tempo bem aproveitado poderá resgatar. Então, se a gente quiser progredir mais rapidamente, vamos fazer por merecer. Nós temos o tempo ao nosso dispor, né? Nós temos a nossa razão ao nosso dispor. Então, vamos fazer acontecer isso para o nosso próprio bem, né? Então, o que que diz da lei divina? Que ela é educativa, ela não é punitiva. Todas as leis que nós estamos estudando, elas são educativas, todas elas para o nosso próprio bem-estar, né? E o nosso progresso, claro. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, porém não todos ao mesmo tempo e da mesma maneira. Pelo contato social, os mais adiantados ajudam os outros a progredir. E nós já comentamos algumas vezes também aqui sobre esse progresso diferente das pessoas. É muito presente isso na família. Eu acredito que a maioria de nós aqui temos em casa, né, no nosso meio familiar, no nosso meio de amizades, enfim, na nossa parentela, a gente sempre tem uma pessoa que se destaca um pouco mais do que a outra, e aqui eu não estou falando em termos materiais, estou falando em termos assim de ajudar o outro a progredir, de segurar na mão do outro, como tem essa figura aqui, e fazer o outro se levantar. Embora eu sempre falo e sempre repito, ninguém cresce pelo outro, mas nós podemos ajudar o outro a progredir, podemos fazer o outro acordar, se já estivermos acordados, né? Então isso é um dever que nos cabe também. E a tal história, nem todos evoluem ao mesmo tempo e nem da mesma maneira. Cada um tem que passar por sua experiência individual, tá? Então aqui, ó, está presente no homem a força que o destina para o grande amanhã, mas cumpre que pelo processo de relação com o outro e do aprendizado que faça, desenvolva esse princípio. É da lei. Aquele que mais se desenvolva,
ajude o menos desenvolvido para não criar os grandes desníveis que acabam por gerar, na ausência da lei do amor, o mecanismo servo-dominador. Então, aqui é uma coisa muito importante para a gente raciocinar, porque às vezes a pessoa tem a consciência de que ela está num nível superior ao seu próximo, seja na família, seja no trabalho, no ambiente que ela vive, enfim. Ela tem essa ciência pelo que ela percebe das outras pessoas. Mas nem por isso ela precisa dominar a outra pessoa, como nós vamos ver daqui para frente, nós vamos ver algumas coisas. Então, assim, o que ela tem que ter? Ela não pode ter ausência da lei do amor, né? Então, assim, se ela se julga, ou se ela percebe no íntimo de que ela pode ajudar o próximo, que ela o faça com caridade, né? Que ela não faça subjugando o próximo, né? Dando a mão para esse próximo, como está aqui na figura, e falando: vem, não te falei, eu sou melhor que você, me segue, porque eu consigo ver, porque eu consigo fazer, porque vejo que eu já passei. Menos. Tá? Porque isso não tem nada a ver. O que a gente tem que ajudar o outro a subir, desde que ele o consiga no seu próprio estágio de evolução, no seu próprio tempo de evolução. Não adianta eu querer carregar o outro aqui, puxar pela mão, se ele também não tiver capacidade para isso, porque o tempo dele vai chegar. Nós podemos fazer a nossa parte, sim, e devemos fazer com amor, com predisposição, se conseguirmos, se acharmos que está no nosso alcance ajudar o próximo também, né? Porque é o que eu falei, a gente também não pode aqui se achar, né? Porque aí vai tudo por água abaixo, tá? Ô, Tânia. Pois não. Paula, não só ele estar nessa condição, como também ele querer. Com certeza, que é o que eu falei, não adianta puxar a pessoa pela mão e falar: vem, 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 vamos lá, vamos seguir, porque se a pessoa não tiver no estágio, né, cada um precisa estar no estágio que precisa, né? Então, assim, não adianta eu querer forçar uma coisa que não vai ter um fruto, né? Aliás, se isso acontecer, pode inclusive prejudicar a pessoa. Então, a gente tem que entender o nível que essa pessoa está e tentar ajudar. Olha, me veio uma coisa agora na cabeça das bem-aventuranças. Só um parênteses que eu vou fazer aqui. Quando Jesus falou das bem-aventuranças, que nós tivemos, para quem assistiu, nós tivemos uma aula sobre isso, alegoricamente, o que foi estudado lá, eu não lembro se eu comentei isso. Quando Jesus, ele estava num nível superior a nós, aliás, está, né? Mas lá, quando encarnado, né, naquela época, ele já tinha um nível superior às pessoas que estavam lá. E ele veio falar das bem-aventuranças para aquele povo sofrido que estava lá, que mal conseguia se sustentar eventualmente. E aí o que ele fez? Ele subiu ao monte e se sentou. Então, assim, isso alegoricamente quer dizer o quê? Ele estava numa posição elevada, mas ele se abaixou, ele sentou para poder conversar com o povo na linguagem dele, né? Na forma de entendimento que aquele povo estava. Então, se nós temos essa condição também, enquanto seres humanos, não estou me comparando a Jesus, mas enquanto seres humanos, nós também temos que subir o monte e sentar para poder puxar aquela pessoa no nível que ela está. Tudo bem? Bom, vamos continuando. O progresso completo é um alvo a atingir, que os indivíduos e também as nações não chegarão a ele senão passo a passo. Até que desenvolvam o senso moral, podem utilizar da inteligência para praticarem o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. O homem pode entravar a marcha do progresso em algumas vezes, mas jamais detê-la. Os homens que tentam barrar a marcha do progresso serão arrastados pela torrente que tentam deter.
Então, o que está falando aqui? Se alguém quer entravar a marcha do progresso pela sua inteligência, porque ele até pode, né? Ele vai entravar por algum determinado tempo, ele não vai conseguir deter, como eu já comentei, porque o progresso vem empurrando a gente para frente, né? E aí, só que a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Faz parte da nossa evolução, tá? Senão não estaríamos aqui, senão nós, enquanto 8 bilhões de almas encarnadas, não estaríamos nesse processo. Se nós falássemos assim, sei lá, vou chutar um número aqui da minha cabeça, 7 bilhões de almas encarnadas no planeta Terra estão com um nível de moralidade e inteligência altíssimos, e 1 bilhão está numa determinada faixa menor de moralidade. Aí a gente poderia achar que o planeta não seria de provas e expiações, porque para o planeta de provas e expiações, todos os 8 bilhões estão mais ou menos com o mesmo nível de moralidade, que é um pouco inferior ao nível de intelectual, entendeu? Então, por isso que nós estamos, mais uma vez, passando por essa transição, ok? Desculpa. Eita. Aqui, ó. Eu pus esse quadro de evolução espiritual, que lá, acho que nas primeiras aulas que nós tivemos, eu já coloquei. Mas a gente cai bem aqui, por isso que eu coloquei também. Então, o que acontece? Quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós estávamos nessa faixa aqui, ó, da animalidade. Veja que estávamos aqui no nível 10. E aí, conforme nós vamos reencarnando, essa animalidade vai diminuindo e a angelitude vai aumentando. Veja aqui, ó, quadro de evolução espiritual. Vai virando do laranjinho até o azul. Então, o que acontece? Olha só, sucessivas encarnações, progressão infinita e nunca retroativa. Então, enquanto a gente ainda é laranjinha, aqui, ó, materialidade, influência da lei de causa e efeito, ignorância, irresponsabilidade, empirismo. O que é o empirismo? Resumindo assim, muito grosso modo, assim, vamos fazer para ver o que vai dar. Entendeu? Então, assim, é sem uma coisa raciocinada, sem uma coisa pensada, sem uma coisa equilibrada. Conforme nós vamos avançando em espiritualidade, que é o roxinho, o azulzinho, nós vamos tendo aqui influência da lei do amor, o conhecimento, já não temos ignorância, temos o que? A responsabilidade e a sabedoria. Então, vocês percebam que nós estamos misturados aqui. Nós ainda temos uma parcela de animalidade e já estamos adquirindo uma de angelitude, ou seja, estamos progredindo, tá? Em que nível nós estamos? Aí é outro departamento. Aqui acho que nem sei se nós sabemos, eu pelo menos não sei me classificar aqui. Claro que eu sei que eu não, pera um pouquinho só, claro que eu sei que eu não estou no 0, obviamente que eu não estou no 10 também, mas, enfim, nós estamos aqui no meio, não sei dizer onde estamos. Pois não, quem falou? José, eu ia perguntar se não tem um aplicativo para saber isso. Hoje em dia, quem sabe, né? Bom, vamos lá. Os que tentam impedir o progresso agem como a pedra sob uma roda, retardam o seu andamento, mas acabam esmagados por ela. Quando, entretanto, um povo não caminha com a pressa desejável na evolução natural, Deus, através de suas leis, lhes suscita o progresso com um grande abalo físico ou moral. O que a gente está passando agora mesmo? Não precisa nem responder, né? Não precisa nem. Olha o abalo que nós estamos passando agora, quando a pressa desejável na evolução natural não está muito de acordo com o que Deus tinha planejado conosco, né? O ensino dos espíritos e o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem provam que o progresso anterior da alma efetuou-se em uma série de existências corporais mais ou menos numerosas. É o que nós espíritos chamamos de pluralidade das existências.
uma coisa muito comum aqui no na nossa doutrina, esse termo também. E aí, o que vem dizer isso daqui? Vamos ler o comentário de Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 783. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Gente, fiquei até arrepiada com isso agora, porque é tudo que nós estamos passando. Nossa, é tudo que nós estamos passando. Eu não vou entrar nem muito no mérito da questão, pois eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Eu só queria fazer uma colocação. Você imagina, você está falando da pandemia e tal, imagina aquele pessoal de Santa Catarina que passou ainda por tudo isso, uma tempestade, um furacão, literalmente, né? Olha, José, eu comentei, exatamente. Eu comentei em casa aqui, a gente às vezes fala até em tom de brincadeira, mas é a pura realidade. Teve aí os gafanhotos que vieram na Argentina, né? Teve um terremoto que passou agora, tudo questão de, sei lá, 15 dias atrás, um terremoto no México, Isso. esse furacão em Santa Catarina. Veja como as leis naturais estão sacudindo nós enquanto humanos, para que nós possamos perceber mais além do que essa desordem e essa confusão. Né? Justamente porque aqui, ó, quem eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência e do mal fazem surgir o bem. É difícil? Gente, vocês às vezes falam assim, nossa, a Tânia fala sempre a mesma coisa, mas é porque é pertinente. Então, é difícil, é muito difícil a gente tirar o mal. Vai falar lá para o povo de Santa Catarina que o que você está passando é para o seu bem, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Pô, ele vai olhar para sua cara e falar, pô, cara, cai fora, né? Porque, de fato, para nós, enquanto seres humanos, ou para nós, enquanto estamos aqui na nossa casa, coberto, agasalhado, dentro do nosso lar, não teve tempestade aqui, para nós é muito fácil falar isso também. Agora, aquela pessoa que está lá, ela quase que tem que tirar leite de pedra, né? O que a gente fala, tem que começar do zero, reconstruir tudo. E quantas vezes elas já não fizeram isso? Quantas vezes, às vezes, a gente não vê na televisão alguém que fala assim, aquele cara que perdeu a casa, perdeu tudo, ele fala, nós vamos começar novamente. Vamos combinar que é um espírito bem superior, pelo menos a mim, eu acredito, né? Porque eu ia estar acredito que eu ia estar desesperada num momento desse. Então, a gente vê que nada acontece por acaso, né? Tânia, Pois não. é o Antônio. Pois não, senhor. Eu coloco o seguinte, países, Cuba, Coreia do Norte, China, esses países fechados que oprimem a sua população. Custo disso qual é? Olha, eles não aprenderam a lição ou eles não querem largar esta coisa que prende e sufoca a população deles? Isso dói o coração. Com certeza. Eu acredito, senhor Antônio, eu confesso assim que eu não vou ter...
não lhe faça não lhe devolva a resposta à sua pergunta de uma forma muito concludente. Mas Não, o que eu não do, posso... Pode falar, São Paulo. desculpa, não do lado social, não do lado humano, mas do aspecto que nós estamos estudando da parte espiritual, né? Sim, com certeza. É o que eu ia responder para o senhor. Quer dizer, em nenhuma parte eu posso lhe responder de uma forma muito conclusiva. Mas o que eu penso, o meu modo de ver as coisas é o seguinte: todos temos que passar por determinados momentos. Sim. O senhor vê que ali atrás, eu não vou voltar aqui nos slides, mas em algum slide eu escrevi assim, que cada um progride de uma certa maneira, numa certa época, de uma certa, enfim. Então, assim, cada um é cada um. Nós não sabemos, aqueles espíritos que estão na Coreia, na China, em Cuba, eles estão ali por afinidade, assim como nós no Brasil estamos aqui por afinidade. Então, assim, nós precisamos passar por por esse momento. Olha, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu estou fazendo a aula das crianças índigo, e já estou pensando naquela próxima do Hitler. E ontem eu estava escutando uma entrevista de uma pessoa, que eu vou ver qual é a formação dela, mas eu acho que ele é psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim. Eu vou levantar depois, porque eu gosto de saber a fonte, né? Porque para não ficar falando bobagem. E ele estava falando dos 6 milhões de judeus que morreram, né? Vamos, entre aspas, comparar essa pergunta que o senhor está me fazendo por conta da opressão, né? Entre aspas, eu estou pondo, tá? Né? Só para ficar bem claro. Então, por exemplo, eu já comentei com vocês que eu tenho um pensamento. Esses 6 milhões de judeus, de espíritos, eles passaram por essa prova, por essa expiação, por essa missão, porque cada um é cada um lá também, foi cada um, por algum motivo eles tiveram que passar por tudo isso. E aí ontem, quando eu estava escutando essa entrevista, me veio uma outra coisa na cabeça que eu pensei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E para o meu entendimento foi muito esclarecedor. Eu pensei assim, esses espíritos passaram o que passaram por algum motivo, e como eles saíram dessa experiência? Eles saíram com certeza muito mais fortalecidos. Eles precisavam passar por isso para se elevarem espiritualmente. Veja só, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, eu achei o meu raciocínio, modéstia à parte, muito coerente, sabe? Porque eu pensei assim, eles passaram todo esse sofrimento por alguma necessidade, eu acredito nisso, só que eles saíram de lá por cima. Entendeu? Por ele já crescimento, saiu. Né? Hã? Um crescimento, né? Com crescimento, exatamente. Então, assim, vai saber hoje se vários desses espíritos, muitos, a maioria, poucos, não sei, já estejam encarnados novamente. Como eles estarão? O que serão? Nossa, agora eu estou fazendo um link aqui, eu estou viajando agora, hein? Será que eles não serão, por exemplo, hoje, alguma dessas crianças cristal, alguma dessas crianças índico, eventualmente? Veja bem, a gente não sabe. Quem sabe, de fato, eles tiveram Obrigado, filho. Quem sabe, de fato, eles não tiveram uma evolução mais rápida, que é o que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Tudo bem? Deu para... Obrigado. Eu acho que, sei lá, para o meu raciocínio ficou coerente. Não sei, volto a falar, se é a explicação mais correta que tem, seu Antônio. Mas para mim ficou coerente. Para o meu modo de pensar, está coerente isso. Então, cada um no seu lugar, cada um passando de acordo com as suas necessidades, as suas experiências, possibilidades para progredir. Tudo bem? Tânia. Só Pode falar. uma colocação. A gente está falando aí do livre-arbítrio e tal, que a pessoa... Agora, você vê, a gente está passando por essa dificuldade da pandemia, todo mundo pedindo para as pessoas terem um pouco de bom senso, evitar de sair e tal. E aí, quando a gente olha
aquelas pessoas naqueles bares do Rio de Janeiro, tudo aglomerado, sem máscara, sem critério, sem nada, somente pensando no Em si, né? em si, né? Diversão. Ou sei lá, se é só diversão, porque diversão você pode ter de outra forma, né? É. De repente. O seu Mas você bem-estar, né? O seu bem-estar. É, e aí você vai para uma rua daquele jeito, é complicado, né? O livre-arbítrio nesse caso É, é bem difícil. com certeza. E aí, com certeza, é o que eu falei. É, nada existe ao acaso, né? A gente sabe disso. A gente sabe, vimos na aula anterior que não existe fatalidade. Então, o que acontece? As coisas acontecem de acordo com as leis naturais e divinas. Então, assim, quem for. Tem aquele. Não é ditado, é uma passagem do Evangelho. Os escândalos serão necessários, mas ai daquele que provocar os escândalos, né? Então, veja bem, é mais ou menos isso. Então, assim, que nem nós vemos, por exemplo, essas pessoas fazendo isso que você está falando, entre aspas, é um escândalo, né? Então, assim, porque eles estão infringindo as normas, ou estão infringindo o bom senso, não estão pensando no próximo. Então, o que acontece? Ai deles, porque eles estão tendo uma posição de livre-arbítrio que pode prejudicar outras pessoas. Então, o que acontece? Serão punidos da mesma forma, tá? De acordo com as suas necessidades também. Tudo bem? Então, vamos embora. O progresso do espírito humano, e por consequência o da humanidade, é inexorável. Ó, essa palavra é chave para a aula toda. Não tem como, nós, enquanto espíritos e enquanto humanidade, progrediremos. O progresso é individual, porém ninguém progride sozinho. Aí nós vamos falar de coletivo aí. Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, fala: todas as almas são perfectíveis e suscetíveis de educação. Devem percorrer os mesmos caminhos e chegar da vida inferior à plenitude do conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir, cedo ou tarde. Eu vou mostrar uns slides depois para vocês que vai explicar bem essa frase. No livro Roteiro, Emmanuel diz o seguinte, e aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês, quero ver quem que vai me responder. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Aonde nós estudamos essa frase aqui? Que nós passamos da irritabilidade ao instinto, do instinto para a inteligência, da inteligência para o discernimento. Ninguém lembra a aula que nós tivemos sobre isso? Se eu tivesse na classe, eu ia esganar todo mundo agora. Tá. Foi na aula passada. Salvou, hein, Paula? Oi? Foi na aula passada que falou sobre o discernimento. Eu falei sobre discernimento, mas nós falamos... Quem que falou isso agora? O Alfredo. Seu Alfredo? Então, sim. Mas nós conversamos isso muito sobre a aula dos três reinos, quando o espírito, ainda com E minúsculo, ele viajou lá do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal e para o reino hominal, né? Então, assim, por isso que nós estamos falando em evolução, em progresso, tá? Então, eu continuo esganando todo mundo, menos a Paula. Brincadeira, gente. Vamos lá. Aqui, ó, Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala o seguinte: todo espírito que se atrasa não pode queixar-se, senão de si mesmo, assim como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso, porque cada um é cada um. O progresso está aí, está tudo a nosso favor. Se eu quero ficar parado, eu fico, mas se eu quero me adiantar, eu também posso. Então, assim, ninguém está me impedindo ao progresso, a não ser eu mesma, tá? Olha aqui que eu queria falar para vocês, ó. Aqui é o tempo. Aqui, quando nós
fomos criados na nossa fase primitiva, e aqui é a nossa evolução, essa setinha aqui. Então, o que significa isso? Vejam como nós fomos indo e voltando, indo e voltando. O que significa isso? Essa fase primitiva, foram as primeiras experiências, elas são aleatórias. Eu vou explicar depois tudo. As reencarnações são compulsórias e praticamente não há consciência nem livre-arbítrio. Então, o que acontece? Nós, enquanto espíritos simples e ignorantes, como todos fomos criados, sem exceção, nós passamos por essa fase aqui. Então, nós fomos assim, aqui a linha reta é a evolução. Eu sempre falo também. A linha mais rápida, né, a forma mais rápida de chegar dessa bolinha para aqui, para a setinha, o que é? É uma linha reta, é o que está aqui, do ponto A para o ponto B. Só que nós, por conta do nosso livre-arbítrio, e aqui ainda não está, só estou falando, nós vamos nos afastando dessa evolução. Então, o que acontece? Nessa primeira fase aqui, as experiências são aleatórias. Por quê? Eu não tenho ainda compromissos, eu não adquiri ainda coisas ruins para mim. Eu ainda não tenho livre-arbítrio, eu não tenho consciência. O que está falando mais alto aqui para mim, nessa fase primitiva, é o meu instinto. Então, as reencarnações são compulsórias. Vai indo, vai indo, vai indo, vai reencarnando. Reencarna aqui, reencarna lá, reencarna de um jeito, reencarna de outro. Então, assim, são as nossas primeiras reencarnações. E aí, conforme nós vamos progredindo, aí o que acontece? A outra aqui, ó. Olha que diferença, gente. Fase da consciência gradual. Crescimento, consciência, livre-arbítrio. Espírito influencia o próprio crescimento. Reencarnações planejadas. Olha aqui, a setinha continua a mesma. Olha aqui, ó, afastamento para dor. Olha como nós estamos diferente desse aqui, né? Olha onde nós estamos, olha onde a gente vai. E nós vamos por conta do nosso livre-arbítrio. Porque se nós seguíssemos uma linha reta, a gente já estava aqui embaixo. Só que não, né? E aí fala assim, nossa, mas por que eu não consigo seguir essa linha reta? Nossa, por que a gente tem que ter esses afastamentos do progresso, né? Porque faz parte da nossa evolução. Aí eu vou lá falar para vocês da aula sobre o bem e o mal, né? Quando nós falamos assim, o mal foi criado por Deus? Não, não foi criado por Deus, foi criado por nós. E por que Deus permite que o mal exista? Ele permite para que nós possamos crescer, para que nós possamos discernir, para que nós possamos ter a nossa consciência. Acabamos de falar isso. O que é a consciência? É você saber discernir o bem do mal, né? Então, assim, aí vai de cada um. Eu posso me afastar muito, ou eu posso ter esses afastamentos mais encurtados, e aí o que acontece? As minhas reencarnações talvez sejam, talvez, hein? Não sou eu aqui que vou determinar. Talvez sejam em número menor, talvez eu evolua mais rapidamente, depende o quê? Só de nós, gente, tá? Então é isso. E aí, ó, nós vamos aqui, ó, em direção à pureza, aperfeiçoamento, trabalho em favor do próximo e pela humanidade. Olha aí, reencarnações menos frequentes. Eu nem lembrava que estava escrito aqui nesse slide. E aqui o que é rumo à perfeição. Então vejam como nós vamos nos diminuindo o afastamento, né? Porque nós vamos tendo outra evolução, outro entendimento, outro discernimento. Eu já vou estar pensando de uma forma diferente, eu vou estar mudando os meus valores. Nossa, gente, é maravilhoso isso, né? Vamos combinar. Então, assim, isso tudo só depende de quem? De nós. Tem alguém nos puxando, nos afastando dessa perfeição? Quem que está afastando nós dessa perfeição? Quem vocês acham que afasta de nós isso? Nós mesmos. Claro, gente, nós mesmos, com certeza, né? Então é por isso mesmo.
tá bom? E aqui, olha que interessante. Alguém quer falar alguma coisa? É que o processo é lento, né, Pro? Então, muitos desistem no caminho. O processo é lento, é lento. Então, é um aprimoramento constante, uma busca de um equilíbrio, né, na reforma íntima e se controlando, assim, tentando mudar, né? Acho que é o amadurecimento de já ter tido algumas experiências que você consegue observar se você está no caminho do bem, isso permanece, né? E se você está no caminho do mal, aquilo também é ação e reação, como a sua aula agora, enfim. Então, Luciana, você falou uma palavra muito interessante, é o nosso amadurecimento, né? Eu acho que isso é uma coisa, é que ninguém dá saltos na natureza, né? A gente, não, quando vê uma fruta, você não pode querer colher do pé ela agora, por exemplo, verde, e achar que você amanhã já vai comer a fruta, porque ela tem que ter o seu tempo de amadurecimento, né? Então, é bem lento mesmo, é gradual, cada um na sua evolução. Aqui, gente, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou puxando a orelha de ninguém, né? Assim, pode até parecer assim, a gente tem que ser perfeito, tem que Gente, não é isso. É o nosso processo, cada um na sua, né? Se eu demorar 20 encarnações, beleza. Se eu demorar 100, beleza. Se eu demorar 2, ótimo. Não importa. Eu sempre falo, para Deus, ele não tem pressa, ele só quer que nós vamos chegar lá. Ele só quer não, ele tem certeza que nós vamos chegar lá. Porque eu acabei de falar, nós somos perfectíveis. Então, assim, nós vamos rumo à perfeição relativa, cada um na sua, ponto. Sabe? A gente também, outra coisa interessante, a gente não tem que julgar. Né? Como eu falei ali atrás de na família, sempre tem alguém que puxa o outro. Não adianta querer puxar e descabelar a pessoa, porque isso pode até trazer prejuízos para ela, ok? Tânia. Oi. É o seguinte, a casa do meu pai tem muitas moradas. Sim. Se alguém não completar, alguém não atingir determinada evolução, determinado entendimento, pode fazer isso em outro planeta, em outra galáxia, em outro lugar, correto ou não? Com certeza, absoluta, com certeza. Mais uma vez, exilados de capela, né, que é o exemplo mais claro que nós temos. Então, foi exatamente isso que aconteceu. E por isso que eu sempre falo para vocês, gente, mais uma vez, eu peço desculpa se eu sou, às vezes, repetitiva, mas é que está dentro do contexto. Nós estamos na transição planetária, e o que vai acontecer, que eu sempre falo, se nós quisermos herdar a Terra, se nós quisermos continuar aqui, e ver, e assistir essa transição, e nos regenerarmos, nós temos que fazer a nossa parte, caramba, senão ninguém vai fazer por nós. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ser expurgados daqui, como aconteceu com Capela. Eu acredito que muitos de nós já escutou naquele famoso o planeta Chupão, ou Nibiru, ou o planeta X, alguma coisa assim. O Nibiru eu tenho certeza, que é um planeta que está passando por aqui, ele vai o quê? Nós vamos ser expurgados, pode ser que sim, pode ser que não, para esses planetas. Entendeu? E aí nós vamos ter que fazer a nossa parte lá, já que não conseguimos fazer aqui. Vamos ter que ajudar lá, se não conseguimos ajudar aqui. Tá certo? Alguém quer pôr mais alguma coisa? Humberto Dias tem palestra no YouTube sobre os capelinos. Sim, o Haroldo, né? Haroldo Dias. Desculpa, Haroldo Dias. Tem. E eu queria perguntar aqui para o Guilherme, que ele pôs alguma coisa aqui, mas eu não consigo ver, porque já sumiu. Se você quiser falar, Guilherme, alguma coisa, fica à vontade, que eu vi que você escreveu, mas eu não tinha lido. Oi, Tânia, você está me ouvindo? Oi, tudo. Estou ouvindo, Guilherme, pode falar. Não, eu queria saber também nessa questão de evolução, a influência de outros espíritos nas nossas vidas também, tipo, por exemplo, espíritos obsessores, enfim, como que isso acaba se enquadrando também? Isso é uma questão bem interessante que você colocou. Espíritos que influenciam a nossa vida. Eu não sei se nós tivemos já essa aula aqui, mas se não tivermos, vamos ter. Sobre a influência, tivemos sim.
sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E Kardec responde, essa é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, e os espíritos respondem. A influência é muito mais do que você possa imaginar, mais ou menos nesses termos. Então, essas influências podem ser benéficas e nem tanto, né? Aí vai depender de quem? De uma série de circunstâncias. Então, por exemplo, nós temos o nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, que foi designado para nos auxiliar durante a nossa encarnação. Assim como nós temos também muitos desafetos de encarnações passadas. Por isso que aqui eu vou voltar esse slide aqui, ó. Esses que nos afastam, né, que nos causam dor. Porque nós também provocamos a dor, né? Vamos combinar que santo nós não somos, né? Então, assim, nós de quando em vez provocamos dor em alguém e essa dor ficou muito latente, ou ficou registrada nesses amigos espirituais que, de repente, querem se vingar de nós. Então, nós temos aí uma balança, né? Nós temos os espíritos que nos querem bem e temos aqueles que não nos querem tanto. Então, qual o nosso papel enquanto espíritos encarnados? Aqui, ó, a palavrinha-chave, livre-arbítrio, tá? Então, assim, você tem que ter a consciência, você tem que se libertar desses espíritos obsessores, fazendo o que? Eu não consigo. Peraí, não é bem assim. Eu preciso ir numa tarefa de desobsessão, porque só assim esses espíritos ruins vão sair de mim e eu vou progredir, falando no contexto da aula. Então, vamos combinar que não é bem assim. Se você não fizer a sua parte, não vai acontecer nada, tá? Nada. Inclusive com o seu anjo da guarda. Se você não tiver sua mente aberta para poder escutar, fazer as orações, se ligar com ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar, Guilherme, sinto muito, eu vou te dar um tempo, porque eu estou cansado de ficar te babando no ovo aí com você. Eu vou dar um tempinho, você segue a sua vida. A hora que você quiser, é só me chamar que eu volto, tá? Nós vamos ter uma aula sobre isso mais para frente, tá? É mais ou menos também isso. baixas vibrações, né, Tânia? Exatamente. Baixas então, vibrações, né, que a pessoa não tem. Exatamente. Então, o que acontece? Se a gente não tem uma vibração, vou pegar o gancho aí da Sandra, uma vibração em alta, nós damos espaço para esses amigos espirituais que nos querem mal e não damos espaço para esses amigos espirituais que querem o nosso bem. Então, você está falando com relação ao progresso. Depende de nós. Você tem que fazer sua parte. Aí fala assim, mas eu não consigo fazer sozinho. Beleza, para isso que nós temos a doutrina espírita, por exemplo, ou qualquer religião que possa nos... Não tem aquela música Segura na Mão de Deus? Pronto, meu bem, segura na mão de Deus e vamos embora, tá? Mas aí, segura forte, né? Para ele te puxar, como eu mostrei naquela fotinho ali de uma mão segurando a outra, né? Assim, segura forte e faz sua parte. E se você não fizer sua parte, você vai ficar exatamente nesse gráfico que eu estou aqui. Fala, Paula. Você fez o comentário, né, que esses espíritos podem estar tentando nos atrapalhar, nos prejudicar, podem ser desafetos de outras encarnações, como também dessa encarnação, né? Claro, com certeza, com certeza. E aí eu esqueci de falar uma coisa, deixa eu só fazer um comentário, Paulo, antes que eu esqueça, terminando de responder para o Guilherme, que é uma coisa que nós muitas vezes não fazemos e precisamos, é orar por esses espíritos, eventualmente desencarnados, obsessores, e pelos dessa nossa própria encarnação. De repente eu tenho uma pessoa X ali que só puxa meu tapete, que só quer meu mal, que papapá, eu não progrido por conta dele em todos os sentidos. O que você tem que fazer? Vai jogar isso, ação e reação, vai jogar isso de volta para ele? Não, vai tentar vibrar por ele para que ele mude o seu pensamento, para que ele mude o seu comportamento, para que ele cresça, para que vocês dois juntos possam crescer. Isso tanto a nível de encarnação atual como passada também, tá? Por isso que o progresso... Tanto para amigos como inimigos, né? Claro. Vibrações para amigos e para inimigos, né? Não tem aquela que eu acabei de falar para vocês na Mulher de Samaria, na terça-feira retrasada. Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Ponto. Né? Não precisa nem falar mais nada.
E desse slide agora, eu acho que assim, a pessoa vai se equilibrando, então, e vai ficando mais tranquilo. E emendando na pergunta do Guilherme, né, e talvez é isso, que a pessoa vai se equilibrando, e aí ela vai fazendo os preventivos, como você mesmo mencionou, vai orando, vai cuidando, e é o que a gente está fazendo quando ele pergunta. A gente está aprendendo a doutrina, e aí a gente vai fazer os preventivos, né? Não cair nas. Né, e se tornando uma pessoa melhor através da reforma íntima, da oração, né? Porque a gente. Enfim, obrigada. Tem que fazer é ficar sempre alerta, né? Igual escoteiro, tem que ficar sempre alerta, né? Vamos lá, quem quer o próximo, o seu Antônio ou o Zé? Eu. Então vai. Tânia, é o seguinte, o Guilherme pode consultar o Livro dos Espíritos, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta Sim. 459 a 480, Tânia. Nós tivemos uma aula, acho que foi o nosso módulo 5. Se não me engano, eu lembro que o slide é verdinho. Nós estudamos isso e está gravado no YouTube também. A Zé, quer falar alguma coisa? Era você? Eu só queria colocar uma coisa, que assim, você falou aí dos espíritos que perturbam a gente, que a pessoa tem que ser forte e tal. Eu não sei se eu coloquei no grupo ontem, mas eu coloquei para algumas pessoas uma mensagem que eu recebi sobre Divaldo. Sim. Que ele foi na casa de uma pessoa, se hospedou lá e tal. Quando foi de madrugada, ele percebeu que uma das filhas da pessoa tinha um desequilíbrio. Sim. Bom, ele foi dormir e tal, lá no meio da madrugada, a filha, uma das filhas, que essa que tinha desequilíbrio, bateu na porta do quarto pedindo para ele abrir, que ela queria conversar e tal. Na hora que ele foi abrir a porta, Joana de Ângeles pôs a mão nele e falou para ele não abrir a porta. Sim. E que ela chamasse a mãe, chamasse o pai. Aí, daqui a um pouco, ele escuta um tapa, uma briga, né? E quando ele abre a porta e vai ver, o pai tá batendo nela, porque ela tinha um desequilíbrio sexual. Sim. Ah, entendi. E aí, o que acontece? Ele pede para chamar a mãe, ele briga com o pai, porque ele não bata nela, né? Porque ele já tinha percebido, quando ele chegou na sala, ele viu o espírito que estava obsediando a moça. Bom, eu sei que no final eles fizeram uma oração, fizeram o evangelho, fizeram tal, que Divaldo conseguiu tirar esse espírito da pessoa. Então, eu penso o seguinte, isso aí é uma coisa também muito difícil, às vezes, por mais que às vezes a gente queira... Mas olha, Zé, o que eu falei, nada é fácil, nada é fácil, entendeu? Tudo demanda disciplina, tudo demanda atenção, porque se fosse fácil, cara, a gente não estava aqui, vamos combinar, né? Então, assim, é muito difícil mesmo. Então, assim, e nem sempre nós vamos conseguir. É o que eu falo para vocês podem estar pensando, a Tânia está falando, vive a minha vida, vê os problemas que eu tenho. Gente, todos temos, né, problemas, todos temos demandas que, às vezes, ultrapassam a nossa parece escolhas, que o nosso entendimento, né? Cada um tem um calo maior e diferente nos pés. É as escolhas que fizemos, né? Exatamente. Correção de rumo. Lei natural. Possui mecanismo automático, entre aspas, de correção. Aí, se eu estou estagnado, eu começo a ficar incomodado, começa a me dar uma angústia, vem um sofrimento, e aí o que acontece? Vem a dor. Veja que isso é um progresso. Não parece, mas é um progresso. Então, quando chegar na dor, que é o estágio vermelho, porque aqui vocês vão vendo que a estagnação está azulzinha, né? Tá tudo bem, estou lá, sessão da tarde, beleza, deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho, e aí tá tudo bem. Só que vai chegar uma hora que o negócio vai pegar. E aí, quando pega, o que vai acontecer? Nós temos um mecanismo automático que nós vamos nos corrigir. E aí, o que é? Um processo de retomada. Então, na hora que eu tenho uma dor intensa e um sofrimento, eu vou ter uma necessidade, uma disposição de mudança. Ou vamos combinar que não é assim. Quando você está lá no fundo do poço, ou às vezes nem tanto, você fala, caramba, eu preciso mudar, preciso procurar, preciso ir num médico, preciso, enfim, preciso mudar meu pensamento, preciso me afastar de tal pessoa, preciso, sei lá, retomar alguma atividade, não é? Porque senão eu vou embarcar numa barca furada.
né? E aí o que acontece? O que entra? Ação da lei divina, direta ou indireta. Aí pode vir aí um processo específico para você ou não. Volto a falar, o que nós estamos passando na humanidade agora? Vamos combinar que é uma ação indireta para a maioria das pessoas. E pode ser uma ação direta para quem está sofrendo diretamente, literalmente na pele, por exemplo, esse problema, né? E aí o que acontece com a ação da lei da ação divina, né? A ação da lei divina, você pode ter, isso pode vir em outras encarnações, né? Que você pode ir se melhorando, e aí é uma reparação com uma retomada do crescimento. Isso aqui pode ser na mesma encarnação ou numa próxima, né? E aí essa retomada do crescimento, o que vai acontecer? Alivio da dor e eu retomo o meu progresso. Veja como isso é um ciclo. É um ciclo. Aí, depois que eu retomo o meu progresso, o que vai acontecer? Se foram dias de hoje, o que pode acontecer? Né? Não que vai. O que pode acontecer? Ah, eu já estou bem, né? Estou ótimo. Beleza. O que vai acontecer? Eu vou voltar para cá, quer ver? Opa. Vou voltar para cá, ó. Ficar estagnado. E aí, o que volta? A dor novamente. E aí, o que vem? O ciclo vicioso. Né? Isso é um ciclo virtuoso e vicioso. Vamos combinar que isso pode ser também, tá? E, gente, olha o que eu tenho de aula para falar ainda, até o final aqui, ó. Tipos de progresso. Acho que eu não vou conseguir para variar, né? Vamos lá, então nós temos 3 tipos de progresso. Então, vamos falar do progresso intelectual. Aprimoramento da atividade intelectiva. Olha só, progride infinitamente, hein? O progresso intelectual é infinito. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade. Então, vamos ler aqui. O progresso intelectual conduz ao progresso moral, pois dá aos homens a compreensão do bem e do mal, e assim o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos, pois a criatura aprende a discriminar os valores para poder escolher o que mais convém. Então, o que nós vemos? Nós temos 2 tipos de progresso, intelectual e moral, e nem sempre eles marcham lado a lado, tá? Assim, a possibilidade de escolha após o conhecimento discriminativo, possibilidade de escolha após o conhecimento, é função da inteligência, que assim cria a responsabilidade do ato. A ação automática, instintiva ou imitativa, realizada sem a determinação da vontade, é ato casual, mecânico ou condicionado, não tendo um valor moral e denota apenas um estado circunstancial do espírito. Então, eu posso, em determinado momento, ter essa atitude automática, mas não é isso que rege a minha vida, porque eu tenho a possibilidade de escolha, olha, acho que, se não em 100% dos casos, em 99,9%, né? Eu nem vou me estender muito aqui, porque acho que eu não sei se eu vou conseguir terminar a aula. Moral. Olha só que diferente. Tem um limite definido e natural. Diferente daqui, ó, o progresso intelectual é infinito. O homem está sempre progredindo. Só que o limite, a moralidade tem um limite. Na hora que você tem moral, você tem. Ponto. Não tem mais moral ou menos moral. Entendeu? Ou você é moralizado ou você não é moralizado. Ok? Geralmente decorre do progresso intelectual e da compreensão do bem e do mal, embora isso não seja determinante. Uma pessoa que pode ser absolutamente moralizada e não ter um progresso intelectual realizado ainda, tá? Então, assim, normalmente acontece, mas não necessariamente. Tem os obstáculos à moralidade, que é o famoso orgulho e egoísmo que nós tanto conhecemos, tá? Olha aqui, voltamos ao que nós conversamos sobre moral. Conjunto de regras, valores, proibições e tabus impostos de fora, pela política, costumes sociais, religião e de ideologias, aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão.
Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. Esse slide nós já tivemos na outra aula ali. São ambos responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando seu caráter, altruísmo e virtudes. E por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade, porque é isso que leva ao progresso também. Então, a moral e a ética são algumas das coisas, eu só vou voltar, que podem obstaculizar o progresso moral. Como nós falamos aqui, o homem não tem o poder de parar, mas obstala. Então, o orgulho e o egoísmo pode travar o progresso da humanidade, ok? Continuando, conceitos de bem. Aqui também nós já tivemos isso na outra aula. Aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. O que, infelizmente, nós não estamos vendo em muitos dos nossos governantes, né, onde eles estão pensando só em si e não estão pensando na coletividade. Segundo o Espiritismo, tudo que está de acordo com a lei de Deus. O bem está relacionado à virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo, que desenvolvem a ambição e a paixão pelo poder e pelas riquezas, na medida em que se desenvolve a inteligência, mas sem amor. O orgulho e o egoísmo podem interromper a marcha do progresso e não o do progresso intelectual, que se efetua sempre. Foi o que nós comentamos. Então, esse progresso moral, ele pode ficar interrompido, mas o progresso intelectual, ele se efetua infinitamente. Então, aqui, por isso que também nós falamos, o progresso moral, ele chega num ponto, se a pessoa é moralizada, ela acaba ali, porque não tem como ser mais moral ou menos moral, né? Mais moralizado ou menos. Aqui, ó, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade dos vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a apreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Então veja bem, ao mesmo tempo que eu posso aumentar os meus vícios pelo progresso intelectual, eu também posso desenvolver ou incitar, né, o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito para poder, o quê? Eu retomar o meu progresso moral. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal possa nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que além que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura quando ele vem aqui e lhe esclarece o espírito, por exemplo, retomando a sua moralidade. Os desvios da lei do progresso. A razão fundamental é o livre-arbítrio, né? Paixões desequilibradas, débitos do passado e do presente, vinganças, isso tudo aqui entrava a lei do progresso. E o que depende disso? Do meu desequilíbrio do livre-arbítrio, tá? Se eu desejo vingança, aí foi o que o Guilherme comentou, por exemplo, vinganças tanto nossas para com outras pessoas, quanto dos espíritos nossos ditos obsessores, né? E aí nos dá o quê? Uma estagnação do progresso. Podem ocorrer com indivíduos e com grupos de espíritos, ok? Aqui nós também temos o progresso físico, olha, o aprimoramento material. Então aqui nós vemos lá, desde o primeiro ser vivo a 2 bilhões de anos, e nós vamos crescendo, ó, nós vamos subindo as escadas e vamos passando de mundos primitivos para mundos regeneradores, até chegarmos aos mundos crísticos. Aqui ainda somos mundos materiais, olha onde nós nos enquadramos, inclusive aqui os regeneradores. Ainda está aqui em mundo material. Depois aqui nós vamos para planos de energia pura. Isso tudo significa o quê?
progresso, ok? Então vamos lá, o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Olha aqui a transição planetária. Sendo incessante a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Veja que aqui está tudo mais ou menos, porque depende mais ou menos dos planetas, né? Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoado de espíritos relativamente inferiores, né? Mais ou menos. A vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais este seria relativamente um mundo ditoso. Então, se nós pegarmos um mundo de expiação de primitivo, os espíritos que estão lá, eles almejam a nossa evolução, eles almejam a nós, que somos no mundo de expiação e provas, coisa que nós almejamos o mundo de regeneração. Eu acredito que pode-se contar aqui nos dedos os espíritos que vão passar aqui de provas e expiações para mundos ditosos, porque tudo acontece numa escala progressiva, né? Como eu comentei, a natureza não dá saltos. Quando em um mundo espíritos realizaram a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado. Ou não, tá? Aqui quero dizer que, por exemplo, como eu falo que nós vamos herdar a Terra, então nós podemos ficar aqui porque o mundo vai passar pelo adiantamento dele, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhe sendo mais do proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida material, na qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros sentidos, rumo à suprema felicidade. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam e se esclarecem, ou coletivo. De tempos em tempos surgem os gênios, homens com autoridade, instrumentos que fazem avançar alguns séculos. Nós vamos falar isso aqui nas crianças índico e cristal. Vamos fazer um paralelo entre a evolução do homem e a progressão dos mundos. Então, nós temos aqui o universo, o planeta, o homem, o Homo sapiens. Então, nós vemos que nessas datas podemos perceber que somos muito novos, nós temos 150 mil anos, perto do universo que tem 13 bilhões de anos. Há pouco tempo usamos de nossa racionalidade e temos a consciência de nosso papel como ser vivo. Olhem aqui a evolução, que nós vemos aqui, olha, tá vendo que aqui tem amarelinho, verdinho, azulzinho? Vejam o nosso crânio, como aqui, enquanto esses aqui mais para trás, né, o Homo erectus e o Homo habilis, eles têm o crânio menor, porque a inteligência ainda não estava sendo usada de acordo com o que nós usamos agora. Então, por isso que eles não tinham necessidade do cérebro ser maior do que o que eles tinham na época, ok? A humanidade e os planetas caminham juntos, da mesma forma que o homem evolui, os planetas também evoluem, se modificam, acomodam sua superfície, permitindo a morada de grupos que sintonizam e se adaptam àquelas condições. E por isso há tantas moradas na casa do Pai, viu, seu Antônio? Pela diversidade de estágios evolutivos, há moradas correspondentes. Quanto mais evoluído o homem, melhor preparado é o ambiente em que ele vive. Claro, né, nós não vamos agora para um mundo primitivo, a não ser que tenhamos essa necessidade, porque não estamos conseguindo acompanhar a evolução aqui. Quando você fala ali da evolução, há quantos bilhões de anos tem o... Não, vamos nos milhões, isso, mas vamos nos milhões do homem. Sim. Aqui, 150 mil anos. Sim. Aqui a gente está falando do planeta Terra, certo?
Sim, claro, do planeta Terra, porque aqui é o Homo sapiens. Nós estamos, claro, do planeta Terra, obviamente. Nós estávamos falando, que você comentou. Não, outros planetas outro slide. De outro planeta são outros. Quando eles foram exilados, eles estavam entrando em regeneração. E há quantos milhões de anos já foi isso, né? Com então, certeza. Também que o homem lá surgiu antes disso. Com certeza. E passou por todos os processos, que foi o que nós falamos. Os planetas caminham junto, eles também evoluem, se modificam, acomodam sua superfície, permitindo a morada de grupos que sintonizam e se adaptam àquelas condições. Então, cada um no seu quadrado, tá? Aqui, ó, a formação da Terra, rapidinho, para vocês verem como as rochas, olha, as formas primitivas de vida, o que isso aqui é? Uma célula, né? Uma bactéria, é ameba. Na realidade, isso daqui é a ameba, que é um ser unicelular, tá? E aí vem vindo, aí vai criando as algas, os protozoários, os peixes, as plantas, os anfíbios, os insetos, os répteis, ó, as plantas fora d'água, plantas de sementes, aqui, ó. E aí vai indo até chegar a gente aqui, tá? Então, são as várias épocas que nós conhecemos da história, né? E aqui como nós progredimos, gente, ó, vamos combinar, a gente era assim. Olha como nós estamos bonitinhos, olha, ó, pois umas pessoas bonitas. Até a Mulher Maravilha se aperfeiçoou. Olha lá, em 1967 e 2017, aí, 50 anos depois, ela ficou mais bonitinha, né? E aí, quem não gosta desses hominhos, dessas mulherzinhas aqui, né? Vamos combinar que nós ficamos mais bonitos. E a nossa tendência é ficar cada vez mais mesmo, né? E aí, ó, terminando aqui, gente, a influência do espiritismo na lei do progresso. Então, aqui, ó, contribui para o progresso da humanidade. Podem surgir dificuldades na difusão das ideias espíritas. Claro que sempre surgem as dificuldades, sempre tem aqueles que querem entravar o progresso espiritual também, né? E aqui, ó, o espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar no conhecimento dos conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra as convicções. As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. É tudo uma questão de avanço, né? Auxiliando na destruição do materialismo, que é uma das chagas da sociedade, é a contribuição que o Espiritismo pode oferecer ao progresso, pois ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, ou seja, na vida futura. Então, aqui isso não fui eu que fiz, escrevi, né? Foram os espíritos que responderam para Kardec isso. Então, isso vai só, é um progresso sem fim. E o último slide aqui, que é a lei do progresso e a reforma íntima, como a gente sempre vem falando. É uma escada, né? E nós só temos que evoluir, cada um no seu tempo, uns paradinhos, outros correndo, mas que nós vamos chegar lá, nós vamos, ok? Então, crianças, era essa a nossa aula de hoje, consegui mesmo que rapidinho.